O Paulo Turra disse que colocaria o vestiário do Santos em ebulição, que mexeria com o elenco, com o brilho dos jogadores do Santos para tentar mudar essa atmosfera derrotista que o elenco tem. O Santos pega o Goiás domingo 11 da manhã na Vila Belmiro, portões fechados. O Santos que está punido pelo STJD com 8 jogos atuando a 150 quilômetros da Vila Belmiro e sem torcida. Cara, é um prejuízo incalculável para um time que luta contra o rebaixamento. Nesse domingo ainda vai ser na Vila Belmiro. A partir daí, por exemplo, o jogo contra o Botafogo vai ter que ser a 150 quilômetros do estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro. Todos esses bastidores, o Santos se movimentando no mercado. Dodô vai assinar, não vai? O Santos, o comitê de gestão do Santos se reuniu, essa semana para definir o orçamento das contratações de 3 ou 4 reforços, que foi aprovado inclusive esse orçamento. Não se sabe os valores, né? Inclusive o portal da transparência mudou, hein, rapaziada? Tá bem difícil, hein? Tá bem atrasado, tá bem atrasado para um portal de transparência as atas do comitê de gestão, mas enfim, se reuniu, aprovou. Estão dizendo nos bastidores que o vice-presidente pode renunciar ao cargo, Eu vou conversar sobre tudo isso com vocês aqui no História Santos Podcast, e é por isso que eu peço o teu like, a tua inscrição, ativa as notificações e o teu comentário. É muita notícia, né? É um resumão do dia aqui, mas a gente vai começar já pelo fato de que o Santos e o Dodô, lateral esquerdo, se acertaram. O Santos conversa com o Atlético Mineiro para uma liberação do Dodô. O Atlético Mineiro chegou até a falar em Soteldo por empréstimo e tal, mas o Soteldo já tem 7 jogos pelo Santos no Campeonato Nacional, não pode atuar na Série A mais, né? O mercado dele vai ser fora. O Mundo Árabe está lá no canal História Santos principal para você conferir. E aí Dodô, lateral esquerdo, mas pelo menos 3 jogadores tem que chegar com o orçamento aprovado. Tudo me pareceu nessa reunião que foi uma reunião tranquila, sem maiores problemas na questão do valor a ser gasto e tal. E aí surge a informação nos bastidores, um divulga ali, outro aqui, de que o vice-presidente José Carlos ele estaria disposto a renunciar ao cargo por causa das atitudes do presidente Andrés Rueda, enfim, da situação que o clube se coloca nessa janela de transferências, nesse mercado de transferências internacional. Pelo que eu conversei com pessoas do Santos, não passa de especulação, de ações políticas, de bastidores, de dark bastidores, como me falaram, né? Que não é nada disso. Que pegaram uma frase que o vice-presidente Zé Carlos disse no Conselho Deliberativo, que perguntaram a ele se ele renunciaria junto com o presidente. Ele disse que se o presidente renunciasse, ele renunciaria também, e acabaram fazendo uma celeuma com essa frase, né? E que não há nada disso. Então toca o barco nesse sentido, pelo menos a informação que eu tenho, tá? Que eu tenho. Vamos nessa. O orçamento aprovado a gente não sabe. Eu sei que o Dodô acertou o salário com o Santos de 250 mil por mês, tá? E o contrato de uma temporada, podendo ser renovado por mais uma. O Dodô não assinaria contrato só até o fim do ano. E agora a briga é para liberar com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, a princípio, não queria liberar o jogador sem uma compensação financeira, porém parece que entende a situação. Deve ter muito a força do Filipão ali, né? Que conhece o Paulo Turra. Não vou aproveitar, pode liberar, não segura o garoto aqui não, deixa ele ir para lá, enfim. Até porque o campeonato do Atlético Mineiro é diferente do campeonato do Santos no brasileiro, né? A gente disputa aqui embaixo, os caras disputam da intermediária para cima, né? Então dá nisso. Então o Dodô só falta assinar. Os outros jogadores a gente não tem a menor ideia de quem seja, porque o perfil de contratações do Santos é um perfil meio que não é nublado. Tem que ser barato, tem que caber no bolso, no orçamento, mas o barato nem sempre está livre no mercado, né? Na verdade, o bom tem que ser barato e bom. O barato está livre no mercado, está liberado aí para quem quiser, porque não tem emprego. O bom não, o bom custa dinheiro, um bom dinheiro para tirá-lo de onde ele está, para convencê-lo a vestir a camisa do Santos e pagar um bom salário. Então será que o Santos vai pisar no acelerador e vai gastar até o que não tem, o que dizem não ter, para reforçar o time, para qualificar o time? Fica essa dúvida na cabeça do torcedor, porque a gente vai jogar contra o Goiás, por exemplo, domingo 11 da manhã,
com uma semana de janela aberta e sem nenhum reforço. Todas as outras equipes, são raras as exceções, né? Se planejaram e já anunciaram reforços. Não que eles vão estar em campo, mas já anunciaram reforços. O Santos parece que tem sim aquela morosidade no mercado, aquela dificuldade no mercado, aquele negócio de que o Santos no mercado é motivo de chacota. A situação é complicada. Do jeito que está, o negócio não fica legal. O risco do rebaixamento é iminente se não houver providências por parte da diretoria, se não houver assertividade nas contratações. Não dá para a gente ir até o final desse Campeonato Brasileiro com o que está. Deixa eu falar um pouquinho, eu evito falar de política, mas surgiu lá, né, você sabe, você acompanha, que o ex-presidente Marcelo Teixeira, ele lançaria a campanha dele hoje, dia 7/7 de 2023, que somados 2023, os números da 7, que é o número cabalístico dele, a presidência, a campanha como pré-candidato à presidência do Santos. Isso não aconteceu. Dizem o que chamam de chapinha, ou chapão, ou união, que contém Marcelo Teixeira, José Renato Quaresma, Fernando Silva, enfim, o Miltinho Teixeira, irmão do Marcelo Teixeira, são ex-candidatos da gestão passada e ex-presidentes, pessoas influentes que estariam se juntando para oferecerem ao presidente Andrés Rueda uma saída desse problema que ele vive com o futebol do Santos, e que esperariam até a partida contra o Goiás domingo. Se o Santos não obtivesse resultado, que eles convocariam uma coletiva de imprensa e que conversariam com os jornalistas, dizendo que ofereceram ao presidente ajuda e o presidente negou. Eu acho que não é o momento oportuno para isso, tá, gente? Eu vou procurar não falar de política aqui, mas isso é uma informação, eu precisava passar para vocês, conversar com vocês. Eu vou evitar falar. Quando os candidatos estiverem confirmados, a gente vai sim marcar, entrevistar cada um deles, saber de proposta, plataforma de campanha, assim vai. Mas assim, o momento do Santos, ele não requer uma ebulição política, tá? Ele requer, eu acho que um dando a mão para o outro. É claro que eu sei que o presidente Andrés Rueda, ele não ouve as pessoas. Pelo que me dizem, ele prefere ficar sozinho e acredita nas convicções dele. Talvez este seja o maior erro da atual gestão. Não ouvir outras pessoas, colocar a vaidade acima de tudo. Eu sempre digo que o Santos fica e as pessoas passam. É preciso entender esse lado, que o clube vai ficar e as pessoas vão passar, mas não dá para ter oportunismo. Se isso realmente acontecer, não está confirmado, tá? Se isso realmente acontecer, não dá para encarar isso como uma atitude de ajuda, e para mim sim um oportunismo, porque tiveram muito tempo para que fizesse isso, para que isso fosse feito, e não foi feito. Atitudes poderiam ter sido tomadas antes para evitar o que o Santos passa hoje. Então eu não vejo nada além, se isso acontecer realmente, de um oportunismo por parte de algumas pessoas. O momento do Santos não é de se aproveitar da tragédia, é de ajudar, de estender a mão e ajudar a tirar o time da tragédia. Se oferecer ajuda com plano de negócio, com contratação, com nome de jogadores, isso é muito válido, muito válido. Agora, se ele não topar ajuda, é um problema dele. Mas convocar uma coletiva e falar para ele que ele não vai topar ajuda, enfim, são notícias que circulam nos bastidores aí, que a gente está acompanhando, tá? É só bater esse papo com vocês, esse resumão do dia aqui, que tem coisa que a gente tem que falar aqui, tem coisa que não dá para passar batido, tá certo? Um abraço, valeu!